Efésios, capítulo 1, do versículo 3 ao 14. Quem tirou, nós vamos responder depois. Quem tirou 5 minutos, eu vou falar de 5 minutos para ler a revista. Tirou 5 minutos para ler os textos que está aqui. Muito bom, parabéns para você. Do Calil sumiu a revista, você não foi parar essa revista, né, Tom? Então nós vamos ler Efésios. Pode falar, filha. Você acabou de falar. Uhum. É interessante porque os próprios arminianos eles se contradizem naquilo que eles falam. Eles falam uma coisa, mas depois declaram isso que você acabou de colocar, mas eles não declaram isso abertamente. E ao mesmo tempo que eles falam que a gente tem o tal do livre-arbítrio, a gente, Deus é soberano, que a gente depende dele, mas não há um equilíbrio. Na prática eles contradizem. Bom. Essa questão de manhã, né? Como a visão nossa ali foi, a vida estava diferente do que está agora. Porque a interpretação, justamente você falou, a interpretação ela muda tudo. Então, estava errado. O fato de ficar expulsando o demônio, como que o demônio vai entrar na sua casa? Ele só vai entrar se o Senhor permitir por algum motivo, por alguma coisa que você faz. Eu não sei, a gente está começando a entender melhor essas coisas agora. Mas a gente vive uma vida tipo como se o diabo estivesse o tempo inteiro do seu lado, e não Jesus. Sim. É uma coisa muito, muito ruim. Então tudo que acontecia, nossa, o diabo é super poderoso. Ao mesmo tempo que ele tem um poder limitado ali, ele é super poderoso, não tem culpa dele. Ao mesmo tempo, o diabo não tem culpa de tudo. Tá vendo? A confusão deles, e não é necessário o que eu estou falando. De ponto ele falava que a gente não podia atribuir todas as coisas ruins ao diabo. Né? Mas ao mesmo tempo, o diabo está fazendo a sua cabeça, o diabo está mudando a sua. Assim. Então, quer dizer, não tem um equilíbrio, não tem uma coisa, uma direção correta. Então, a cabeça da gente vira uma confusão. E hoje não, hoje a gente está entendendo o quê? A nossa casa é selada pelo Espírito Santo. Entendeu? Ele só lança. Nossa, uma coisa muito, muito legal que eu tirei hoje de novo, eu fiquei impressionado. A Bíblia própria fala. Dados inflamados. Então ele é de longe. De longe. Ele é de longe, porque para você tirar uma flecha, você tem que estar longe. Então ele não vai te apunhalar, porque está longe. Então o diabo vai lançar assim. E vai de você. Se você estiver com o escudo e com o capacete de salvação, ela vai bater que vai cair. O escudo aqui, ela vai bater que vai cair. O capacete é a mente de Cristo. A mente de Cristo. Paulo está falando da mente. Isso. Da hora que a seta vier, ela vai bater e vai cair. Você vai falar, não é assim que Jesus me ensinou. Então ele é de longe. Eu falo para as crianças que está do lado de lá do muro, só atirando, vai da gente aceitar o nome certo. Exatamente. É por isso que essa proteção, essa segurança vem através do quê? Através das Escrituras. Quanto mais eu entendo, quanto mais eu compreendo, quanto mais ela é esclarecida a mim, mais eu me protejo. Protejo biblicamente falando, mais você está protegida, a sua mente está protegida, o seu coração está protegido, né? Mas como você disse, a questão de que eles mesmos se contradizem, eles se contradizem. Porque quando falam que é o diabo, está fazendo o diabo, então você tá dizendo, se Deus é soberano, até Satanás está no controle dele. Então você vai dizer que Deus está usando Satanás para tentar você. Deus não faz isso. Deus não tenta ninguém. Entendeu? Então você vê a contradição errada aí. Não tem. É que não sabe de onde saiu, essa ideia, essa doutrina, né? O problema é que as pessoas não sabem. Essa doutrina está aí. Ela está aí no ar, essa doutrina. Muitas pessoas falam, está oculta, defendem, mas não sabe o que está defendendo. Não sabe a sua origem, não sabe de onde veio isso, né? Vamos estudar a reforma. Mas o pessoal de lá, só quem sabe, a maioria, às vezes são os maiorais lá que sabem alguma
É, muita coisa errada. O povo mesmo, eles têm esse conhecimento, eles sabem o que é esse tem que ouvir, o que é inimigo, então tudo isso é exato. Foi grande reformador, né? Porque mesmo na teologia a gente não aprendeu sobre isso. A gente fez teologia. Mas tava inserido. Mas não falava. Mas não falava. Não dava detalhes. Sempre teve inserido, né? Na teologia arminiana sempre teve inserido. Hoje a gente sabe que estava devido ao estudo. Então vamos a. Não, eles nem conhecem. Arminiano vem de Armínio, que trouxe essa doutrina. Mas vamos ler então Efésios 1, capítulo 1, Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao 14, que está baseado o plano de salvação aqui, o outro lado do plano de salvação. Eu vou ler para a gente ganhar tempo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Nos predestinou para Ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade, para o louvor da glória de Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo Seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da Sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da Sua vontade, segundo o Seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então aqui Efésios, o professor foi bem feliz escolher aqui esse texto, porque ele está bem recheado acerca da predestinação. Nós vamos aqui para a revista, e depois nós vamos falar aqui do termo, e aí a gente precisa saber de onde saiu, né? Esse termo predestinação, por que essa palavra? Então a gente precisa saber aí. Vamos aí comer o peixe direitinho aí, né? Vamos lá. Toda pessoa que se arrepende, vamos ler na revista aí. Toda pessoa que se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus Cristo como Salvador e Senhor, pode ter a certeza e segurança de sua salvação. Essa certeza se baseia nas promessas que Deus nos faz em sua palavra, a Bíblia Sagrada. E Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? As constantes exortações que a Bíblia faz aos homens para que se arrependam e creiam em Cristo, em Jesus Cristo, podem dar a ideia de que o homem é capaz de arrepender-se e crer por si mesmo. Isso é uma grande verdade, né? O homem por si mesmo não tem essa condição. Até a fé para a gente crer é dom de Deus. Então essa ideia de querer enfiar a Bíblia na goela dos nossos familiares, descarta. Ou Cristo coloca a fé nele para crer, ou ele não vai crer nunca. Porque a fé para ele crer não depende dele. Porque morto não responde, morto não fala, morto não entende, morto não vê, morto não pensa, morto não tem nem mais nenhum tipo de atividade. Então Cristo tem que plantar a fé nele para que ele possa, preste bem atenção no andamento, coloca a fé nele para que ele possa ir. Colocou a fé, isso é suficiente? Não, o que precisa acontecer? Ele precisa ouvir o Evangelho. A fé é para que ele creia no Evangelho. O Evangelho, presta atenção nisso aqui. O Evangelho não vem primeiro para ele crer. Primeiro vem a fé para que ele creia no Evangelho. Guarda isso.
Enfiar na goela abaixo. É, certíssima. Coerente, ética, certíssima. Não adianta, quando você vê essa barreira, não adianta discutir. É só orando mesmo e... é a luz do mundo. Não está nas trevas. Na verdade é o contrário, né? Jesus está falando para você que você está na luz e ela estava na treva. É só isso. Não precisa entrar nesse detalhe porque, né? Não precisa entrar nesses detalhes porque não... mas é a crença, né? É a crença da pessoa que ela aprendeu a vida toda. Então, o homem não é capaz de se arrepender por si mesmo. A verdade, todavia, é que o verdadeiro arrependimento e a fé salvadora são dádivas de Deus. Os crentes de Jerusalém, ao ouvir a explanação que Pedro fez sobre conversão de Cornélio e de seus familiares, glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido arrependimento para a vida. E o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé é Deus quem concede ao homem o verdadeiro arrependimento e a fé salvadora. Este é o assunto dessa lição. E aí, então, é Deus que faz isso na sua eleição, na sua escolha. Deus escolhe, Deus coloca a fé para que o homem ouça o Evangelho e creia no Evangelho. É Deus que faz isso. Não tem condição nenhuma, é Deus. Lembra de Lázaro? Cristo vai lá na porta da tumba, o que Cristo faz? Lázaro, vem para fora. Não foi Lázaro que... é um exemplo clássico. Não foi a Lázaro que auto se ressuscitou. Aí o dono da vida chamou ele: sai para fora. Aí ele ouviu. Aquele que dá vida. Mas vamos lá. A predestinação e o chamado para a salvação. O apóstolo Paulo escreveu aos Efésios que Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então muitas pessoas têm forte hostilidade acerca da doutrina da predestinação e eleição, né? Então, entretanto, a predestinação e a eleição é uma doutrina bíblica, ela não é antibíblica. O segredo é compreender biblicamente o que significa os termos e a sua aplicabilidade. Então a gente precisa entender esses termos e a sua aplicabilidade. Então as palavras traduzidas como predestinou ou predestinado nas escrituras vem da palavra grega que significa prorizen. Essa palavra grega prorizen, que carrega o significado de anteriormente determinado. Então essa palavra predestinação é uma palavra grega que traz o seu significado grega, que significa prorizen, e que carrega o significado de anteriormente determinado, predestinar, decidir de antemão. Então isso significa a palavra predestinação. Entenderam? Preciso repetir? Então, ela é uma palavra grega que significa prorizen e que carrega o significado de anteriormente, determinado, predestinar, decidir de antemão. E as palavras traduzidas como também, e nós lemos como também nos elegeu, são katos eselaxito, que é a palavra grega eselaxito, que traduzida como elegeu,
que carrega também fortemente o significado de Deus Pai, escolhendo os cristãos como aqueles que Ele separa da multidão sem religião, como seus amados. Ele separa, Ele escolhe os cristãos como aqueles que Ele separa da multidão sem religião, como seus amados, os quais Ele transformou através da fé em Cristo em cidadãos do reino messiânico. Então essa forma que de tal forma que o critério de escolha arraiga-se unicamente em Cristo e em seus méritos. Então Ele escolhe, e através dos méritos de Cristo nós somos aceitos, somos feitos filhos e cidadãos do reino messiânico. Outro significado é escolher entre muitos. Jesus então Ele escolheu os seus discípulos, Deus quem escolhe, quem Ele julga dignos de receber seus favores, e separa do resto da humanidade para serem peculiarmente seu e para ser assistido continuamente pela sua graciosa supervisão. Então é Deus que escolhe, Cristo escolhe, é Deus que julga aquele que é digno de receber seus favores, e separa do resto da humanidade para serem peculiarmente seu e para serem assistidos pela sua graciosa supervisão. Você pode se alegrar por isso, irmão? Você foi escolhido a dedo? Você pode entender o que é isso? É ser supervisionado por Deus continuamente. Essa ideia, essas músicas egocêntricas, tá certo, Deus está conosco continuamente. A sua supervisão a nós é contínua daqueles que Ele quis que fossem dignos do seu favor. Não é nós. Preste bem atenção aqui. Não é nós que somos dignos. Preste bem atenção nisso. É Ele que nos tornou digno da sua contínua supervisão. E aí nós não vamos entrar no assunto da Santa Ceia, que fala da palavrinha digno, que ali o termo não é dignidade minha. Mas eu vou deixar você com a pulga atrás da orelha, só para você ficar aí com a pulga atrás da orelha. Mas vamos lá, dona Lúcia, pode falar. Respondeu? Que bom. Ele. Uhum. Não entendeu o evangelho, né? A minha frase é que não entendeu o evangelho não entrou nele. Não, nenhum de nós somos dignos aqui. Pelos méritos de Cristo, pela obra de Cristo, Ele nos tornou digno, não por nós, pelos méritos de Cristo, se tornamos dignos. Todo aquele que toma a ceia, preste bem atenção nisso. Mas vamos lá. Cristo sempre será o mediador. Sempre. Independente do que ensinem, do que falem. Mas vamos lá. Então predestinação e eleição é Deus determinando de antemão o acontecimento de certas coisas. E o que Deus determinou antes que acontecesse. O que é que Deus determinou antes que acontecesse?
Abre Romanos comigo aí, versículo, capítulo 8, versículo 29 e 30. Quem achou, lê bem alto, para todo mundo escutar. Então, Romanos 8, versículo 29 e 30. Então, predestinação e eleição é Deus determinando de antemão o acontecimento de certas coisas. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, aqui o versículo 29 e 30 está mostrando que Deus predeterminou que certas coisas, que certas pessoas estivessem em conformidade com a imagem do seu Filho, sendo chamadas, justificadas e glorificadas. Deus, de antemão, predeterminou isso, né? O futuro dos redimidos é tão certo que algumas vezes o Novo Testamento fala de acontecimentos futuros usando verbos no tempo passado como se estivesse acontecido. E aí eu quero voltar vocês à memória. Lembra lá da oração de Jesus em João 17? Na reflexão nossa no culto de reunião de oração, eu não falo para vocês, presta atenção no verbo que está aqui no passado. Não é isso que eu falo para vocês? Aqui Romanos está mostrando o verbo aqui no passado. Isso é interessante, ele determinou, o verbo está no passado aqui, ele já fez, ele escolheu. Então, são chamadas, justificadas e glorificadas. Então o futuro dos redimidos é tão certo que ele usa isso. Aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Então note que os eleitos já são chamados. Os eleitos já são justificados, os eleitos já são glorificados. Na eternidade nós já somos. Entende isso? Já somos. Então, dando a certeza de que algo já foi decretado por Deus e certamente acontecerá sem que nada possa impedir. Então, essa ideia de você acordar salvo e dormir perdido, descarta isso. Isso não existe, porque na eternidade você já é salvo, você já é glorificado, você já é justificado na eternidade. Não existe nenhuma possibilidade no céu, na terra e no inferno de você perder a sua salvação. Não existe. Um detalhe importante a gente observar tipo assim, não dá pra gente às vezes identificar a pessoa e falar assim, você é salvo, não. Mas você percebe, porque assim, dá pra gente perceber, porque a pessoa que realmente transformada, tipo assim, vem a luta, vem a transgressão, pode vir o que vier, né? Às vezes ela até falha, peca, mas aquilo está dentro, o Espírito Santo não saiu da pessoa. Sim, ele tem que ter o sentimento de não se agradar com isso. Ele sabe que se ele, às vezes a pessoa até desvia da igreja, mas ele sabe que está errado. O Espírito Santo tem que incomodar dele. Então, no sentido que eu entendo de a pessoa ser eleita de Deus, é nesse sentido, porque a pessoa que não é eleita de Deus, se ela vem para a igreja, conversa, aceita Jesus e tal, mas amanhã ou depois, se ela às vezes não está contente da igreja, sai, volta, o corpo volta a lama, não se arrepende. Sim, mas isso são para os eleitos, por isso. Sim. E para os ímpios? Os ímpios estão de mão dada com o mundo. Mas não vai ser salvação para eles? Para os ímpios? Ou nenhum vai ser salvo? Todos serão. Nenhum pode se converter. A eleição e a predestinação, ela é uma escolha de Deus na eternidade. Deus escolhe uns para salvação e outros ele não quis salvar.
Nós vamos chegar lá, eu já até sei, não sei. Não, mas aí é aquilo que o presbítero Ageu falou. Nós não sabemos quem são. Não compete a nós. E também não compete a nós dizer quem vai para o inferno e quem não vai. A Bíblia é bem clara nisso. Eu não sei quem que é salvo. Mas aí, quando você vai ler a Bíblia, Jesus deixa umas deixinhas lá, não deixa? Pela árvore, você conhece? Tem pessoas que você vê que... Só que você não pode olhar para o cristão, ele plenamente perfeito, porque ele não é. Se você for para uma ótica, para olhar para um cristão, mesmo ele sendo eleito e salvo, com uma ótica que ele é plenamente perfeito, você está errado, você já errou. Porque ele vai errar, ele vai pecar, irmão. Só que o pecado dele não é para a morte. A consciência dele já é transformada por Cristo. Ele não tem prazer nisso mais. Paulo não vai dizer? Eu milito dentro de mim, uma luta dentro de mim, porque aquilo que eu quero fazer eu não faço, né? Que eu não quero eu já fiz. Ele está falando do pecado que habita nele, na carne dele, né? Mas ele está dizendo que ele não tem prazer, ele não está feliz com o pecado dele, ele tem conhecimento. A lei veio mostrar quem somos nós, qual é o estado nosso. A lei é má? Não é má. A lei veio apresentar, ó, você está nessa condição aqui. O resultado da lei é morte, mas Cristo que vem com a sua redenção. Evangelizar, por isso que a gente evangeliza. A gente não sabe quem que é. Tem uns que quando você fala de Jesus, dá de honra, fala que não quer saber. Passa um tempo, a pessoa, né? Uns aceitam e tal, mas daí um pouco você não tem muito escolhido de que não quer. Então, tem um monte de gente aí, meu irmão, que vai ser salvo, que já, vamos usar que já é salvo, que ainda vai ouvir o Evangelho, a pregação do Evangelho. Vai ser tocado pelo Evangelho. Ou ao contrário também, aquele que vivia na igreja a vida inteira. Mas, irmão, hoje em dia tem crente que precisa ser evangelizado, filho, que não é convertido. Você está achando que está cheio de crente aqui? Você acha que todo mundo... Aí você pensa, pega as dicas de Jesus, não tem o joio e o trigo? Ele está falando do quê? Está falando do meio do povo de Deus. Fiz um monte de coisa. Apartai de mim porque eu não vos conheço. A palavra conhecer ali, a palavra conhecer no seu original ali, é ter intimidade mesmo. Eu não conheço você? Apartai de mim vós que praticais a... Prestar atenção nessas coisas. Você não vê um monte de crente fazendo um monte de palhaçada aí? Falando o nome do Senhor? Iniquidade, irmão. Mas profetiza, e aí? Mas prega bonito, e daí? Tá fazendo um monte de pilantragem. Aí naquele dia lá nós vamos ver quem que é quem. O problema, sabe o que é o problema do ser humano? Infelizmente hoje, e aí deixa eu deixar bem claro para vocês aqui, porque um dia eu não vou estar aqui com vocês. Eu já disse para vocês que Deus não me coloca, eu sei que foi Deus que colocou aqui, e eu tenho a plena convicção que eu não estou aqui para criar raiz aqui. A igreja não é minha. Um dia Deus vai me tirar daqui, eu não sei para onde Ele vai mandar, não sei, eu estou na mão dEle. Só que, irmão, eu vou pedir para vocês em nome de Jesus, não se iluda quem está atrás do púlpito. Você tem que olhar para a vida dele é depois do púlpito, a sua palavra, a sua verdade é depois do púlpito. Pelo amor de Deus, nunca esqueça isso na sua cabeça. Pode ser que chegue alguém aqui que fale mais bonito que eu, melhor do que eu, só que você tem que observar a vida dele depois do púlpito. Se tem palavra, se cumpre o que promete, se é verdadeiro, se não é soberbo, arrogante, com o coração altivo. Preste bem atenção nisso. Só estou dando um toque para vocês, porque vai ser de mal a pior. E sabe por que eu estou falando isso? Porque eu não preciso me esconder atrás de púlpito. Eu estou colocando o meu pecado aqui. Eu sou um pecador, então não olha para mim como perfeito. E nem estou justificando o meu pecado. Falando agora, né? Que nós não podemos olhar também para alguém
oportunidade de dar o culto, mas não pode dar como perfeito. Não pode, não pode. Tipo assim, olhar, mas não, você tem que ser. Não, a igreja pode errar, pecar, mas aquele que está ali não pode. Só que tem uma coisa, é erro, pecados, que acaba acontecendo. Só que tem coisa que quem está aqui atrás, e eu estou falando eu estou dando a minha cara para bater aqui. Tem coisa que quem está aqui atrás não pode errar não, e nem pecar. Isso é grave que eu estou dizendo aqui para vocês. Preste bem atenção nisso, né? Em alguns sentidos. Eu vou pecar como pecador e falo que eu sou. Vocês não podem olhar para mim, não é. Mas tem pecado que eu não devo cometer. Tem erros que eu não posso cometer. Eu não preciso falar para você que está cheio tem líderes aí que cometem atrocidades. Você já ouviu, isso aí a gente vê na rede social, né? Vê tanta coisa aí. Falei, nossa, mas... Então, essas coisas. Então... E eu analisei que a maioria das seitas, os líderes, eles são muito carismáticos, eles são muito... São carismáticos, dóceis. Fala bem. Ó, tem uma lábia aqui falar para você. Bota qualquer um no bolso. E sempre falam que teve uma visão de Jesus, que Jesus apareceu, sempre é a mesma coisa. E as pessoas, parece que faz uma lavagem cerebral. Faz uma lavagem. A pessoa acredita. As seitas antigas que surgiram por aí, essas pessoas, esses líderes, eles fizeram coisas horríveis. Fizeram. Absurda, se matarem. Foram coisas absurdas, coisas malignas. Então, a maioria sempre é aquilo, muito carismático, atrai muito da multidão. Atrai. Não se iluda com isso, gente. Não se iludam com isso. Um dia vocês vão lembrar disso. Não se iludam. Uma coisa assim que eu prezo muito e observo muito é isso aí. Quantas vezes a gente ouve frases ou colocações da pessoa de púlpito, seja ministro de louvor, seja pregador, e a hora que desce, mas você não falou que isso, aquilo, agora você está fazendo, ou você... Nossa, cansei de ver isso. Aí quando a pessoa sobe, você fica, será que é verdade? Tonto, mas então, mas aí trava vocês, né? Aí trava, porque a postura de líder acaba te travando, né? Você não consegue ouvir pessoas. Não, é estranho. O Espírito não testifica, irmão. Mas vamos lá, na página 62 aí. Então, nós vemos em Romanos 31 ao 35, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, ninguém. É a questão que eu estava falando, que não há nada que possa roubar a nossa salvação, tá? Deus é por nós, então não há nada contra nós, não há nada que faça perdermos a salvação. Nós mesmos não conseguimos perder a salvação, nem negando. Isso é profundo, irmão. Não, mas o sentido, a negação dele foi pressão pesada. Por quê? Mas aí por quê? O que acontece ali? Quando Pedro nega Jesus, o que acontece ali, irmão? Evangelho na época de Jesus, quem dissesse que era discípulo de Jesus estava correndo risco de morte. Sai na rua hoje e fala que você é discípulo de Jesus, você morre. Você morre? Não, na época de Jesus morria. Então você precisa entender o que acontece ali. Não estou justificando Pedro. Só que Jesus falou para ele: você vai negar. Antes que o galo cante 3 vezes, você me nega. Você vê a eternidade de Jesus, você vai negar. Eu acho que isso acontece, lógico, né? Propositalmente. Acontece, Mas hoje a gente nega. Eu estou falando no termo da salvação. Nem que se você quiser, você não perde mais. É que você falar, então Cristo não é suficiente para a minha salvação. Mas se você negar a Espírito Santo. Não, mas aí qual o sentido você está falando de negar o Espírito Santo? O que é negar o Espírito Santo para você? Falar que ele não age sobre nós, que não tem ação sobre
Mas aí é o termo da ignorância, irmão. O que não posso acontecer é eu blasfemar contra o Espírito Santo. Enquanto eu disser que eu não acredito e tal, isso aí Deus não leva em conta o tempo da ignorância. O problema foi que os fariseus blasfemaram contra o Espírito Santo. As obras que Jesus está fazendo faz por demônios, não são obras de Deus. Aí não há perdão. Um exemplo prático. A pessoa fala, não acredito. Tempo de ignorância, a gente acreditava em evangelho? Eu não acreditava, eu era ateu. Eu não fui condenado por causa disso. Eu estava no tempo da minha ignorância. Mas esse pecado em relação só a Jesus? Ou, por exemplo, você está trazendo a verdade, está expondo da forma correta e tal, e alguém vira e fala que você não está falando pelo Espírito. Isso é blasfemar ou só em relação a Jesus? Em relação às obras que Cristo estava realizando. Exatamente ali. Não, a pessoa vai falar, pode falar. Isso é o que mais tem. É o que mais tem. Eu preguei sobre isso. Mas, peninha que vocês não estavam. Mas vamos lá. A Bíblia Sagrada ensina que Deus, antes da fundação do mundo, escolheu as pessoas que seriam salvas. A doutrina da predestinação, à semelhança da doutrina da Trindade, está além da nossa compreensão. Por isso, muitos erros têm sido cometidos em relação à doutrina. Veja a seguir alguns desses erros. Vamos lá. Algumas pessoas simplesmente rejeitam a doutrina da predestinação, afirmando que ela é incompatível com o ensino bíblico de que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quanto a isso, devemos lembrar que o raciocínio de Deus não funciona como o raciocínio do homem, porque os pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus pensamentos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Não podemos submeter as ações de Deus ao juízo da lógica humana. Por quê? Se quisermos submeter aos ensinos da Bíblia a lógica humana, deixaremos também de orar, pois Deus conhece todas as coisas e não haveria necessidade de falarmos com Ele sobre as nossas necessidades. Esse é o primeiro erro. Grava bem isso. Esse é o primeiro erro que as pessoas por rejeitarem a doutrina da predestinação, né? É o erro da lógica. Esse é o primeiro erro, da lógica, né? Se submeter à lógica. Não podemos submeter as ações de Deus ao juízo da lógica humana. Contudo, a Bíblia, ao mesmo tempo que ensina a onisciência de Deus, afirma que devemos orar sem cessar. Logo, devemos observar que aquilo que Deus nos diz em sua palavra e não o que nos diz no nosso raciocínio, que é imperfeito, além de corrompido pelo pecado. E aí você entra nessa questão também do hipercalvinismo, que diz que não, pela lógica humana deles, eles vão dizer, não precisa evangelizar então. A gente não pode cair no nosso raciocínio lógico, porque a gente comete pecado. Então eu não preciso orar, então eu não preciso falar de Jesus, então eu não preciso evangelizar. Mas a Bíblia está dizendo, ide a todo mundo, pregar o evangelho a toda. Aquele que crê e for salvo, será? Aquele que crê e for batizado, será? O que não crê, será? Mas está dizendo será condenado ou já está condenado? Será ou já está condenado? Presta atenção. Já. Olha o verbo futuro. Já está. Você nunca prestou atenção nisso, né? Já, irmã Vanildo, parabéns para você. Né, irmão Noé? Então, a questão, o problema da lógica humana. Então não vou fazer nada, afinal de contas já está tudo pré-determinado por Deus. É a lógica humana. Esse é um ensinamento que há esse ensinamento doutrinário. Viu, irmão? Está aí, está vagando por aí. Dentro das teologias, estão vagando por aí. Há esse ensinamento que então não precisa fazer nada. Não precisa orar, não precisa jejuar,
não preciso consagrar minha vida, porque eu já sou salvo. E aí é o problema, aí entra o liberalismo religioso. Aí entra a pessoa ela se torna incrédula para as coisas e ações de Deus. Já está determinado. E aí a questão é que eu disse no início, de entender a predestinação. Tem que entender, senão você cai na lógica humana e vai dizer, então não precisa fazer mais nada. Não precisa ir na igreja? Não precisa ir na igreja. Para que tem igreja então? Tem que olhar para Jesus então. Por que o Senhor morreu na cruz então? É você tirar Jesus da cruz e falar, a tua obra, Cristo, não serviu. Se Deus predeterminou, então Cristo precisaria vir. Na concepção dos arminianos, se o arminiano, e na concepção, teologia de Armínio, o ser humano tem uma cooperação na sua salvação, por que Cristo veio então? Então esse é o primeiro erro, a lógica do raciocínio humano. Segundo erro, outras pessoas rejeitam a doutrina da predestinação, afirmando que Deus é justo e não escolheria uns deixando de escolher. É o que você falou aí, mas a sua pergunta estava certa. Não tem gente que fala assim, presta atenção, Deus é amor, mas esquece do outro lado da moeda, né? Mas é justiça também. Não é assim, irmão? Você não pegou gente revoltada? Prega. Não fala do espinho. Pregadores de rosas, prega os espinhos também. Essa música é: pregue que Cristo é amor, mas a justiça também. Né? Mas aí hoje em dia o que mais tem é pregador de rosa, viu? Sem espinho. É por isso que você pega os crentinhos dodóizinho, não me rele, não me toque, sensível, né? Pega os crentinhos sensíveis, dodóizinho. Tem que ter pele de jacaré, crente. Então, outras pessoas rejeitam a doutrina da predestinação, afirmando que Deus é justo e não escolheríamos deixando o outro. Quanto a isso, o apóstolo Paulo responde: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus, está lá em Romanos 9, 14 e 15. De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Todos os homens são pecadores e por isso estão perdidos, condenados ao sofrimento eterno. E ninguém pode alegar que Deus é injusto pelo fato de haver escolhido alguns pecadores para serem salvos em Cristo Jesus. E aí eu quero que você abra a tua biblinha sagrada, Jeremias 13. Abra aí comigo. Olha aqui o que vai acontecer aqui. É o Jeremias 13. É o 13, irmãos. Deixa eu ver se eu lembrei aqui. O vaso do oleiro. 18, perdão, tá vendo? Eu falei que eu sou pecador, eu também erro. Eu vou ler para vocês para nós ganhar tempo. Baseado no que Paulo está falando aqui. Jeremias 18. Capítulo 18, eu vou ler para vocês. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Ó casa de Israel, diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor: eis que estou forjando
forjando mal e formam um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois agora, cada um do seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Portanto, assim diz o Senhor: perguntais agora entre os gentios sobre quem ouviu tal coisa sobremaneira horrenda cometeu a Virgem de Israel. Acaso a neve deixará o Líbano, a rocha que se ergue na planície? Ou faltarão as águas que vêm de longe, frias e correntes? Contudo, todos os do meu povo se têm esquecido de mim, queimando incenso aos ídolos, e os que fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, que andassem por veredas não aterradas, para fazerem da sua terra um espanto e objeto de perpétua subir. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. Com vento oriental os espalharei diante do inimigo, mostrar-lhe as costas e não o rosto no dia da sua calamidade. Então você vê aqui o povo na mão do oleiro, Deus escolhendo, e na verdade aqui eu li todo esse texto, mas na verdade é acerca do vaso do oleiro na mão do oleiro, que há o vaso que Deus faz para honra e o vaso que Deus faz para desonra. Mas tudo está no controle dele. É ele que manda, é ele que envia, é ele que escolhe. Então tudo está na mão dele. Então, Deus não tem. Alguém fala: Deus é misericordioso, não é amor? Então Deus é injusto? Não. O problema é essa pregação universalista, né? Que todo mundo, aí pega a passagem de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou interpretação errada. A questão de mundo ali não é o mundo universal ali, não é o mundo universal. E aí você percebe que ele vai dizer que Deus veio salvar entre povos, tribos, línguas e nações. É nesse sentido de mundo que João está dizendo, não é mundo universal. Não, aí você percebe, terminando de ler o texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Aí você quebra essa mensagem universalista, que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha, nele crê, todo aquele que nele crê, não é o mundo. Não é o mundo, é todo aquele que nele crê. Quem vai crer? Os predestinados de antemão, aqueles que de antemão Deus decidiu salvar. Então Deus não é injusto, Ele não é injusto, Ele tem misericórdia de quem Ele quer, porque todos os homens, ninguém pode alegar que Deus é injusto pelo fato de ter escolhido pecadores para serem salvos. Todos estavam condenados ao sofrimento eterno. Presbítero Ageu? Então, até esse outro versículo aqui que eu primeira vez também uma questão citada por aí, muito arminiano, né? Que Deus não fez ninguém para perdição. Para perdição, isso. Mas não leu o contexto. Não leu o contexto todo. Está entendendo, irmão? É a questão de ler, de interpretar. Termina de ler, pelo amor de Deus. Vou para os irmãos comprar. A gente pode até estudar ele aqui. Então, irmãos, esse é o segundo erro, de achar que Deus é injusto, tá? Que Deus pode fazer, dona Antônia. Tem que falar. Sim, não perde. Então, é exatamente isso, é a lógica do raciocínio humano, tá? Aí entra na lógica do raciocínio humano. Não precisa fazer nada. Infelizmente, se espante você. Há em seminários pastores liberais que têm essas ideias aí, infelizmente. Tem professores liberais em seminários presbiterianos, meu irmão. Viu? Cara dá aula, uma vida dos caras totalmente, não, já se salva, não tem essa não. Isso, mas aí Paulo lá em Gálatas vai falar:
é por causa da graça nós vamos dar vazão ao pecado? Paulo vai falar isso, capítulo 3 de Gálatas. A graça está te dando vazão para você pecar agora? Não, Paulo fala, não, sim. Mas esse aí que faz isso já não é espírito. Não, já está deitando e rolando. O pecado já não está nem. Mas vamos lá. Esse é o segundo erro acerca da predestinação. O terceiro erro é a ser aí. Existem também pessoas que afirmam que Deus escolheu para a salvação aqueles que ele sabia que iam crer em Jesus Cristo. E aí entra aqui no livrinho, Erasmo defende isso. Nascido escravo. Eu vou repetir aqui. Esse cara leu Nascido escravo. Ele leu Nascido escravo. Mas vamos lá. Existem também pessoas que afirmam que Deus escolheu para a salvação aqueles que ele sabia que iam crer em Jesus Cristo. Mas não é assim. A base da predestinação é o amor de Deus e não o seu conhecimento prévio de que a pessoa ia crer em Cristo. Está aqui, Erasmo. Eu estou falando que o camarada leu Erasmo. Por isso que ele escreveu isso. Então, ele leu Nascido escravo. Então, peraí, deixa eu ver se eu... Mas assim, então a questão é, esse outro erro é que as pessoas afirmam que a pessoa já tinha uma inclinação para se converter, sem nenhuma ação de Deus. Preste bem atenção nisso aqui. E que Cristo, né? Cristo, que ele escolhe para a salvação aquele que ele já sabia que ia crer nele. Irmão, isso é um absurdo. Né? Aquilo que eu falei antes. Isso é um absurdo. Vou contar um exemplo aqui. Quando eu era com 7 anos, mais ou menos, 7, 8 anos, lá nas Minas Gerais, indo para a escola, no sítio, a pé. Aí eu ia com um amigo meu, e aí a mãe dele, era 3 irmãos assim, pochetadas diferentes, e quando a estrada, cheio de diabo, o que você pensava, não era xingar os meninos, sabe? E aquilo a gente já tinha o conhecimento da palavra, eu via os pais lá em casa, a gente já sabia que era contra a lei de Deus, ficava assustado, né? Nossa, e aí, foi passando o tempo, aí cresceu, né? Cada um foi para um lado, o estado de São Paulo também, a gente veio, e aí, eram meus amigos assim, mais chegados mesmo, assim, a gente ia para a escola junto, voltava junto, 2, 3 anos juntos. E aí, quando ele veio para São Paulo, no seu tempo, aí ele se matou. Tá? Nossa! Trocou o apartamento. Aí, eu fiquei com o sentimento, e lembrando da mãe dele, porque a mãe dele xingava ele. Nossa! Sabe, assim, oferecia o filho. Meu Deus! Aí, eu comecei a orar também por essa pessoa. Por essa pessoa? Pela mãe dele. O pai dessa mulher convertida. Eu falo do plano de Deus. O plano de Deus era salvar a mãe, mas não salvou o filho. Bom, a gente tem que ter isso na mente. A gente tem que... De crente. Não dava exemplo. E hoje ela dá esse exemplo. De lembrar do agir de Deus. Foi bom a coisa que você apontou, presidente Gil. Por quê? Irmão, não cria a ilusão. Isso tem que estar bem enraizado na nossa mente. Aquilo que eu falei. Calil, Moisés, Tiago, né? E as demais crianças, eles não são crentes porque nós somos crentes, irmão. Eles precisam também ser alcançados por Cristo, para o arrependimento. Eles têm que se arrepender, eles precisam se converter. Por isso que estão participando do catecume também, né? Mas eles precisam ser alcançados, eles precisam ser convertidos. O seu filho não vai para o céu por causa de você não, viu? Não vai, não tem isso. E nós vai falar que é o outro erro também aqui, de achar que a salvação ela vai todo mundo. Não, é isso, hereditário, não é assim não. Isso aí eu já aprendia desde pequeno, a gente é independente. Então pode ser que eu tenho 5 irmãos, tem 4 irmãos. Pode ser que tem 2 que é eleito, tem 2 que não, irmão. O pai não leva a consequência do filho,
Isso. Nós temos que ter isso na cabeça. Agora eu vou deixar de pregar para o meu filho, de viver o evangelho diante do meu filho? Não. Por quê? Porque você não sabe. Esaú e Jacó. O outro não. Esaú e Jacó é um exemplo clássico. Abel e Caim. Entendeu, irmãos? Não pode ter isso na cabeça. Agora eu vou deixar de orar? Não fica com o gliro na cabeça. Sabe que é sal? Sabe que não é sal? Não fica com isso. Vai orar. Pessoas que, tipo assim, perdeu um pai ou a mãe antes de converter, né? Antes de converter, perdeu um pai ou a mãe. Aí fica lamentando, será que meu pai foi salvo? Depois conheceu o evangelho e foi ver a realidade. Mas vamos lá, esse é o terceiro erro, né? De achar que a pessoa que a pessoa já tinha uma inclinação para se converter e Jesus vem e ajuda ele. Está errado isso daí. O homem não coopera com nada disso. A predestinação é baseada no amor de Deus e não o seu conhecimento prévio de que pessoa ia crer em Cristo. Não, senhor. Todos estão mortos nos seus delitos e pecados. Todos. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estão afastados de Deus. Aí, Cristo na eternidade, no seu maravilhoso amor, decidiu, Deus quis, e pelos méritos do seu Filho, Cristo Jesus, salvar alguns, e outros não. Os outros permanecerão do jeito que estão, no seu estado de condenação. Entende isso aí? Não é que eles vão ser condenados, já estão condenados. Na eternidade já somos salvos, na eternidade já são condenados. Ah, mas vai ouvir evangelho a vida inteira, vai se converter? Não, por quê? Porque já foi decidido na eternidade, não vai se converter. E está dentro da igreja. O que vai ter de crente que falava Jesus, Jesus? Então, na realidade, nós, mesmo sendo eleitos e predestinados por Deus, a consequência é obedecer. Obedecer. Hoje mesmo, o Tiago está dando um exemplo disso, que geralmente ele participa do campeonato de futebol, o jogo sempre sábado. E semana a mensagem ia ser hoje bem horário da escola dominicana. Nossa, olha aí o desafio. Eu já tinha falado para ele, até do coraçãozinho, certo? O Tiago disse: jogo que domingo você não vai participar. Se tiver algum Domingo é do Senhor. Domingo é do Senhor. Então, a gente tem que resistir isso. O cristão tem que resistir a isso. Resistir. Titular do time e tal, vai participar, porque hoje é o dia do Senhor. É do Senhor. Você deu exemplo aí. Eu estou com 2 famílias dentro de casa hoje. Chegaram ontem. Estou com a minha mãe. Estou com meus 2 irmãos, né? Vamos para a igreja? Não vou. Tchau, depois eu volto. Hoje é dia do Senhor. Acabou. Entendeu? Já entende, sabe que a gente é crente, sabe da nossa rotina. Isso já ajuda, né? Já sabe, não tem problema, né? Não tem, mas já sabe. Não, tem os que não respeitam. Fica bravo porque você está deixando. Mas não é assim, né? Então, isso é. Já são crentes. Não, um irmão meu, da mulher dele, não é crente, o outro que é o cristiano. Mas veio para descansar mesmo, mas eu tenho meus compromissos, né? Então esse é o erro, irmãos, entenderam? O erro de achar que Então tem que decidir o que quer para ele e para a vida do filho, irmão. É aí que está o problema. Primeiro, depois Cristo. Sim, é os princípios. Porque aí o filho vai crescer, esquece. Vai guardar, irmão. Vai guardar os princípios. Vai guardar. É que nem tirar eles da cama. Nem tirar eles da cama. Corta o coração, você tem que tirar. Vai perder a escola? Vai perder a aula?
O Calil cortou o coração, teve que ir para a escola ontem, mas foi. Ama de paixão o tio dele. Falei, meu filho, mas você vai ter que ir para a escola. Mas não é porque tá a coisa, é por causa das greves que teve, então a escola pediu para ter aula, né? Eu gostei, alguém postou no nosso faz tempo já. Às vezes a gente, tipo assim, alertando os pais a trazer os filhos à escola dominical. Porque de manhã, todo dia da semana, se acorda seu filho mais cedo que para a escola dominical para ir para a escola, no caso, quem vai ser. Não acorda de manhã, de 8 horas, uma hora mais tarde para ir na escola dominical. É o Cristo não queria vir por causa do tio. Não é que eu tô cansado, Não, você vai. Pode deixar, na hora que você chegar, eu vou pôr você no meu quarto, você vai dormir o dia inteiro. Então, irmão, esse é o terceiro erro. Esse é o terceiro erro de dizer que o homem já tem uma predisposição para aceitar o evangelho. Não tem. O Cristo planta a fé nele, ou ele não terá ele não tem essa predisposição. O quarto erro, mas a pior situação é a parte D. Mas a pior situação é daqueles que usam da doutrina da predestinação para dar lugar ao pecado, aquilo que nós falamos. Eles afirmam: posso viver como quiser, pois se eu for um predestinado, serei salvo de qualquer maneira. Quem pensa e age assim desconhece o ensino bíblico de que fomos predestinados para sermos santos e irrepreensíveis. Está aqui, Efésios 1:4. Tais pessoas vão pagar muito caro pelo mau uso que estão fazendo da misericórdia divina. Faz com consciência. Está errado. Está errado. E o quinto erro, por fim, existe aqueles que dizem que a doutrina da predestinação anula a pregação do evangelho. Aqueles que dizem, então não preciso pregar, que a predestinação anula a pregação do evangelho, então não preciso pregar. Tem uns que defendem isso, tá? Quanto a isso, basta lembrar o que aconteceu com o apóstolo Paulo em Corinto. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Deus tinha muitos escolhidos em Corinto e Paulo devia continuar pregando ali para que eles fossem alcançados com a mensagem de salvação. A predestinação não elimina a pregação do evangelho, pelo contrário, ela exige a pregação, pois os predestinados precisam ouvir o evangelho para crer. É aquilo que eu falei. Por que a fé vem primeiro? Primeiro vem a fé, que é dom de Deus, para que eles possam ouvir o evangelho e crer no evangelho. Então eles ouvem. Então, irmãos, presta atenção, primeiro é fé, depois pregação do evangelho, e aí é um processo, tá? Pois os predestinados precisam ouvir o evangelho para crer. A fé que é um dom de Deus vem pela pregação, para crer, tá? Para crer. Deus usa a sua palavra e a atuação do Espírito Santo para chamar aqueles que ele predestinou. Foi o que aconteceu com Lídia. Paulo pregava, ela e outras mulheres ouviam, e Deus, através do Espírito Santo, abriu o coração dela para entender as coisas que Paulo dizia. Os teólogos chamam isso de vocação eficaz, que é a atração irresistível de Deus por meio da palavra e do Espírito Santo. Que o Espírito Santo exerce sobre o pecador, levando-o a aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. É a ação do Espírito Santo, é a ação do dom de Deus, é a fé, é a pregação do Evangelho de Cristo. Então aqui hoje nós falamos acerca da predestinação. Vocês têm alguma dúvida acerca disso, da predestinação? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Ficou alguma dúvida sobre isso? Não ficou? Os adolescentes, vocês entenderam o que é predestinação? Você foi escolhido na eternidade, Deus decidiu escolher você, você não vai perder a salvação, entenderam isso? Você não perde salvação, você não contribui com a sua salvação, não precisa se esforçar para ser salvo, a salvação foi garantida na cruz, tá? Precisa se matar, eu tenho que fazer alguma coisa, senão eu vou perder minha salvação, isso não existe. Isso é teologia arminiana que ensina que você deve contribuir com a sua salvação, não existe.
Tem mais alguma dúvida sobre isso? Nenhuma pergunta? Tudo certo? Tá certo. Então agora